Não há nada de errado com a crítica, mas o propósito da crítica é separar o joio do trigo. Não é queimar tudo. É dizer, vamos analisar isso com cuidado, vamos diferenciar com cuidado, vamos manter o que é bom e nos afastar do que é ruim. A crítica é para separar o que é bom do que é ruim, para que você possa manter o que é bom e avançar em direção a ele. Ser descuidado com isso é mortal. Você é habitado pelo Espírito do Pai. Na medida em que você é uma construção cultural, o que, é claro, é algo sobre o qual os pós-modernos neomarxistas enfatizam bastante. Você é uma construção cultural. Na medida em que você é uma construção cultural, então você é habitado pelo Espírito do Pai. Ser desrespeitoso com isso significa minar a estrutura que constitui uma boa parte do que você é, na medida em que é uma entidade socializada e cultural. Se você arrancar o alicerce por baixo disso, o que sobra? Você mal consegue se manter por conta própria. Não é possível. Hoje à noite, vamos concluir a história de Noé e a história da Torre de Babel. Acredito que isso não vai levar muito tempo. E depois, vamos nos voltar para as histórias abraâmicas. Elas são um conjunto de histórias muito complexas. Elas se situam entre as histórias mais antigas do Gênesis, que, eu diria, terminam com a Torre de Babel, e as histórias de Moisés, que são extraordinariamente bem desenvolvidas. Há uma sequência inteira de histórias abraâmicas, várias histórias, interligadas. Eu as achei muito intimidadoras. Elas são muito difíceis de entender. Vou tentar percorrê-las da melhor maneira que posso. Provavelmente, é a melhor maneira de pensar sobre isso. Elas têm um conteúdo narrativo bastante estranho. Estava lendo um livro chamado O Desaparecimento de Deus, que achei bastante útil. O autor desse livro argumenta que Deus é muito evidente no início do Antigo Testamento, em termos até mesmo de aparições pessoais. Essa propensão desaparece à medida que o Antigo Testamento se desenvolve. Há um desenvolvimento paralelo que está, talvez, causalmente ligado, não tenho certeza exatamente de como conceptualizá-lo, às histórias sobre indivíduos se tornando cada vez mais bem desenvolvidas. É como se, à medida que Deus desaparece, por assim dizer, o indivíduo se torna mais evidente. Há uma declaração no Antigo Testamento, cuja localização não me recordo, mas vou falar sobre isso em palestras futuras, onde Deus diz que vai desaparecer, deixar o homem seguir seu próprio caminho e ver o que acontece. Não um desaparecimento completo, mas talvez uma transformação em algo que as pessoas modernas consideram mais como um fenômeno psicológico, em vez da entidade objetiva que Deus parece ser no início das histórias bíblicas. A ideia de que Deus aparece a Abraão várias vezes. Isso não é um conceito fácil para as pessoas modernas entenderem. Para nós, em termos gerais, fora questões de fé, Deus não é algo que se manifesta pessoalmente em nossas vidas. Ele não aparece para nós. É por isso, presumo, que a questão da crença é tão importante para as pessoas modernas. Eu presumo que, se Deus tivesse o hábito de aparecer para você, provavelmente você não teria problemas com a crença. Pode ser mais complicado do que isso, mas é assim que parece para mim. Portanto, quando lemos histórias sobre Deus se manifestando, seja a uma nação, como no caso de Israel, ou a indivíduos, não é fácil entender por que as pessoas escreveriam histórias assim, se pensassem como pensamos. Não foi há muito tempo que a Bíblia foi escrita. Do ponto de vista biológico, foi realmente ontem. Alguns milhares de anos, 4.000 anos, algo assim. Isso não é muito tempo. Do ponto de vista biológico, não é nada. A primeira coisa que tentei fazer foi ver se conseguia descobrir como entender isso. Então, vou começar a palestra depois de terminarmos o restante da história de Noé. Vou começar a palestra tentando situar as histórias abraâmicas em um contexto que possa torná-las mais acessíveis. Pelo menos, um contexto que funcione para mim para torná-las mais acessíveis. Vamos concluir a história de Noé. Quando terminamos da última vez,
A arca havia chegado ao seu local de repouso. Noé e sua família desembarcaram. Esta é a história do que ocorre imediatamente depois. É uma história muito curta, mas acredito que seja muito relevante. Ambas essas histórias, incluindo a Torre de Babel, são muito relevantes para nossos tempos atuais. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por meio deles toda a terra se povoou. E Noé começou a ser agricultor e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se, e estava nu dentro de sua tenda. E Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e a contou a seus 2 irmãos. E Sem e Jafé pegaram um manto, cobrindo a nudez de seu pai. Seus rostos estavam virados, olhando para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou e soube o que seu filho mais novo havia feito com ele, ele disse: Maldito seja Canaã, ele será servo dos servos de seus irmãos. Lembro-me de pensar nesta história há 30 anos. Acredito que o significado da história me chamou a atenção na época. Quando você lê materiais complicados, às vezes um pedaço de material complicado se destaca por algum motivo. É como se brilhasse, suponho. Essa pode ser uma forma de pensar sobre isso. Você está em sintonia com ela e pode entender o que significa. Eu realmente experimentei isso lendo o Tao Te Ching, que é um documento que eu adoraria fazer uma palestra sobre em algum momento. Eu não entendo alguns dos versos, mas outros se destacam e consigo entendê-los. Acredito que entendi o que esta parte da história de Noé significava. Falamos um pouco sobre o que a nudez significava na história de Adão e Eva. A ideia, essencialmente, era que conhecer-se nu é tornar-se consciente de sua vulnerabilidade, seus limites físicos no tempo e no espaço e suas insuficiências fisiológicas fundamentais, conforme podem ser julgadas pelos outros. Há uma insuficiência biológica intrínseca em você, porque você é uma criatura frágil, mortal, vulnerável e meio insana, e isso é uma verdade existencial. E, é claro, apenas como ser humano, mesmo com todos esses defeitos, existem defeitos que são específicos para você e que podem ser julgados severamente pelo grupo. Serão julgados severamente pelo grupo. Portanto, tornar-se consciente de sua nudez é tornar-se autoconsciente, conhecer seus limites e sua vulnerabilidade. Isso é o que é revelado a Cam quando ele encontra seu pai nu. A pergunta é: o que significa ver seu pai nu? E especialmente de maneira inadequada, como nesta história. É como se Cam, ele faz a mesma coisa que acontece no mito de criação mesopotâmico, quando Tiamat e Apsu dão origem aos primeiros deuses, que são os pais da futura divindade da redenção, Marduk. Os primeiros deuses são muito descuidados e barulhentos, matam Apsu, seu pai, e tentam habitar seu cadáver. Isso faz com que Tiamat fique furiosa. Ela irrompe das trevas para derrotá-los. É como um precursor da história do dilúvio, ou um análogo à história do dilúvio. Eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui com Cam. Ele não é suficientemente respeitoso com seu pai. A questão é exatamente o que o pai representa. Você poderia dizer que existe o pai que você tem, um ser humano, um homem entre os homens. Mas então há o pai, que é o espírito do pai. Na medida em que você tem um pai, você tem ambos ao mesmo tempo. Você tem o pai pessoal, um homem entre outros homens, assim como qualquer outro pai. Mas na medida em que aquele homem é seu pai, isso significa que ele é algo diferente do que apenas outra pessoa. O que ele é a encarnação do espírito do pai. Noé comete um erro. Ele produz vinho e se embriaga. Você pode dizer, se ele está esparramado ali para todos verem, não é exatamente culpa de Cam se ele o encontrar por acaso. Mas o livro está destacando um perigo. O perigo é que talvez você pegue seu pai em seu momento mais vulnerável, e se você for desrespeitoso, transgride o espírito do pai. E se você transgredir o espírito do pai e perder o respeito pelo espírito do pai, é provável que isso o transforme em um escravo. Essa é uma ideia muito interessante. Acho que é particularmente relevante para a nossa situação cultural atual.
Somos constantemente pressionados a ver a nudez do nosso pai, por assim dizer, devido à intensa crítica direcionada à nossa cultura, a cultura patriarcal. Estamos constantemente expondo suas fraquezas, vulnerabilidades e, digamos, sua nudez. Não há nada de errado com a crítica, mas o propósito da crítica é separar o joio do trigo. Não é queimar tudo. É dizer, vamos analisar isso com cuidado, vamos diferenciar com cuidado, vamos manter o que é bom e nos afastar do que é ruim. A crítica é para separar o que é bom do que é ruim, para que você possa manter o que é bom e avançar em direção a ele. Ser descuidado com isso é mortal. Você é habitado pelo Espírito do Pai. Na medida em que você é uma construção cultural, o que, é claro, é algo sobre o qual os pós-modernos neomarxistas enfatizam bastante. Você é uma construção cultural. Na medida em que você é uma construção cultural, então você é habitado pelo Espírito do Pai. Ser desrespeitoso com isso significa minar a estrutura que constitui uma boa parte do que você é, na medida em que é uma entidade socializada e cultural. Se você arrancar o alicerce por baixo disso, o que sobra? Você mal consegue se manter por conta própria. Não é possível. Cão comete esse erro e é descuidado ao expor a vulnerabilidade de seu pai. Ele o faz sem respeito suficiente. O julgamento é que não apenas ele será um escravo, mas também todos os seus descendentes. Ele é contrastado com os outros 2 filhos, que, suponho, estão dispostos a dar o benefício da dúvida ao pai. Quando o veem em uma posição comprometedora, lidam com isso com respeito e não capitalizam sobre isso. Talvez isso os torne fortes. É assim que parece para mim. Acho que é isso que essa história significa. Tem a ver com respeito. A coisa engraçada sobre ter respeito pela sua cultura. E suponho que é em parte por isso que estou estudando as histórias bíblicas. Elas fazem parte da minha cultura. Elas fazem parte da nossa cultura. Parece-me que vale a pena tratá-las com respeito, ver o que se pode extrair delas, e não chutá-las quando estão caídas. E é assim que a história de Noé termina. A coisa é que Noé é, na verdade, uma encarnação bastante decente do Espírito do Pai, o que, suponho, é uma das coisas que torna o erro de Cão mais grave. Noé acabou de construir uma arca e salvar todo mundo através do dilúvio. Não é tão ruim, e talvez o fato de ele ter bebido demais um dia não seja justificativa para humilhá-lo. Não acho que seja um exagero na interpretação simbólica observar diariamente que todos estamos contidos em uma arca. Você pode pensar nisso como a arca que nos foi legada por nossos antepassados. É a tremenda infraestrutura que habitamos, que damos por garantida porque funciona tão bem. Ela nos protege de coisas que nem podemos imaginar, e não precisamos imaginá-las, porque estamos tão bem protegidos. Uma das coisas que realmente me impressionou na desintegração e corrupção das universidades é a ingratidão absoluta que a acompanha. A crítica, como eu disse, é algo bom, se for feita com o espírito adequado, que é o de separar o joio do trigo. Mas precisa ser acompanhada de gratidão. E me parece que qualquer pessoa que vive em uma cultura ocidental neste momento e lugar da história, e não é simultaneamente grata, está pelo menos meio cega. Nunca foi melhor, e poderia ser muito pior. E é muito provável que seja muito pior, porque na maior parte da história humana, muito pior é a norma. Então, há essa pequena história que surge, que parece, de certa forma, não relacionada a tudo o que aconteceu antes. Mas eu acredito que também é uma história extremamente profunda. Demorei muito tempo para entendê-la. É a Torre de Babel. E eles disseram: Vamos, construamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só e todos têm uma só língua. E isso é o que eles começam a fazer. E agora nada do que eles propuserem fazer será impedido. Vamos, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entendam a fala um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles cessaram de construir a cidade.
Por isso, o nome dela foi chamado Babel, porque o Senhor confundiu ali a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. É uma história muito difícil de entender. À primeira vista, não parece mostrar Deus de uma maneira muito boa. Isso acontece com certa frequência no Antigo Testamento. Mas o que fazer se você está lendo no espírito do texto, digamos? É lembrar que se trata de Deus sobre o qual você está falando. Mesmo que você ache que ele está aparecendo sob uma luz ruim, seu dever, como leitor, suponho, é assumir que você está errado e que o que ele fez estava certo. E então você deve descobrir como poderia ser certo. A pressuposição axiomática é que é Deus e que, por definição, há uma boa razão para o que ele faz. Também é o caso de que algumas das pessoas com as quais Deus fala no Antigo Testamento realmente discordam dele e o convencem a alterar suas ações. Mas o ponto ainda permanece. É Deus. E se ele está fazendo isso, então, por definição, há uma boa razão. Há uma ideia muito mais tarde que John Milton desenvolve em Paraíso Perdido. Paraíso Perdido é um poema incrível. É um poema profundo o suficiente para que tenha sido quase incorporado à estrutura bíblica. O corpus do cristianismo, pós-Milton, foi saturado pelas histórias miltonianas da rebelião de Satanás. Nada disso está no texto bíblico, apenas é insinuado, em passagens muito breves. Milton escreveu seu poema para justificar as maneiras de Deus para os homens, o que é uma ambição bastante grande. É uma ambição incrível e profunda, tentar produzir uma obra literária que justifique o ser para os seres humanos. Isso é o que Milton estava tentando fazer. Um dos meus espectadores me enviou um link outro dia para um trabalho de filosofia de um filósofo australiano, cujo nome não me lembro. Ele basicamente escreveu um livro dizendo que o ser como tal, a experiência humana, é tão corrupta e permeada pelo sofrimento que seria melhor se nunca tivesse existido, de modo algum. É um tipo de expressão máxima do niilismo. O Mefistófeles no Fausto de Goethe, que é um personagem satânico, obviamente, tem isso como credo. Essa é a motivação fundamental de Satanás. A objeção à própria criação é que a criação é tão falha e tão cheia de sofrimento que seria melhor se nunca tivesse existido. Essa é a motivação dele para continuar tentando destruí-la. Em Paraíso Perdido de Milton, Satanás é uma figura intelectual. Você vê esse motivo surgir com muita frequência na cultura popular. Em O Rei Leão, por exemplo, Scar é uma figura satânica e também hiperintelectual. Isso é muito comum. É o motivo do cientista do mal ou do conselheiro maligno do rei. O mesmo motivo. Isso encapsula algo sobre a racionalidade. O que parece encapsular é a ideia de que a racionalidade, como Satanás, é o anjo mais elevado no reino celestial de Deus. É uma ideia psicológica de que o subelemento mais poderoso da psique humana é o intelecto humano. É algo absolutamente notável, mas tem uma falha. A falha é que tende a se apaixonar por suas próprias produções e a assumir que são totais. Solzhenitsyn, quando estava escrevendo O Arquipélago Gulag, fez um alerta sobre isso em relação à ideologia totalitária. Ele disse que o preço de vender sua alma dada por Deus para as armadilhas do dogma humano era a escravidão e a morte, essencialmente. Em Paraíso Perdido de Milton, Satanás decide que pode prescindir do transcendente. Ele pode prescindir de Deus. A consequência imediata, na perspectiva de Milton, foi que, assim que Satanás decidiu que o que ele sabia era suficiente e que poderia prescindir do transcendente, que você pode pensar como o domínio fora do que você conhece, imediatamente ele estava no inferno. Eu estava estudando o totalitarismo quando li Paraíso Perdido. Eu achei que o verdadeiro poeta, como um profeta, é alguém que tem intuições do futuro. Talvez seja porque a mente poética, a mente filosófica ou poética, é um detector de padrões. Há pessoas que podem detectar a melodia de uma nação. Melodia, como em canção, a canção de uma nação. Eles conseguem ver como ela se desenvolverá ao longo dos séculos. Você vê isso em Nietzsche. Nietzsche, por exemplo, por volta de 1860, profetizou o que aconteceria no século XX.
Ele disse especificamente que o espectro do comunismo mataria milhões de pessoas no século XX. É uma profecia incrível. Ele disse isso nas notas que se tornaram A Vontade de Poder. Dostoiévski tinha a mesma espécie de mente. Alguém que estava em contato o suficiente com os padrões fundamentais do movimento humano para poder extrapolar para o futuro e ver o que estava por vir. Algumas pessoas são muito boas em detectar padrões. Acredito que Milton era desse tipo. Acredito que ele teve intuições do que estava por vir, à medida que a racionalidade humana e a tecnologia se tornaram cada vez mais poderosas. A intuição era de que produziríamos sistemas que dispensariam Deus, que seriam completamente racionais, totalmente totais, e que imediatamente transformariam tudo o que tocassem em algo indistinguível do inferno. O aviso de Milton, incorporado no poema, é que a mente racional que gera uma produção e depois a adora como se fosse absoluta, imediatamente ocupa o inferno. O que isso tem a ver com a Torre de Babel? Em 2008, durante o colapso econômico, surgiu uma ideia política estranha, a de muito grande para falir. Pensei muito sobre essa ideia e achei que havia algo profundamente errado nela. Uma das coisas que tornaram Marx errado foi a crença de que o capital fluiria para as mãos de cada vez menos pessoas, e que a dissociação entre ricos e pobres se tornaria mais extrema à medida que o capitalismo se desenvolvesse. Como tantas coisas que Marx disse, isso é meio verdade. É meio verdade no sentido de que a distribuição de riqueza, na verdade a distribuição de qualquer coisa produzida, segue um padrão de Pareto. O padrão de Pareto é basicamente que uma pequena proporção de pessoas acaba com a maior parte dos bens. Não é apenas dinheiro. Qualquer coisa que as pessoas produzem criativamente segue essa distribuição. Os economistas chamam isso de princípio de Mateus, tirado de uma passagem no Novo Testamento. A passagem diz: a quem tem, será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É um mapa da maneira como o mundo se manifesta quando a produção criativa humana está envolvida. O mapa parece indicar que, à medida que você começa a produzir e tem sucesso, a probabilidade de continuar a ter sucesso ou acelerar aumenta à medida que você tem sucesso. E à medida que você falha, a probabilidade de fracasso começa a acelerar. Portanto, seu progresso na vida se parece com uma curva acentuada para cima ou uma curva acentuada para baixo. A razão pela qual Marx estava certo era porque ele observou essa curva como uma característica do sistema capitalista. A razão pela qual ele estava errado é que essa não é uma característica específica do sistema capitalista. É uma característica geral de todos os sistemas de produção criativa conhecidos. É como uma lei natural, e é uma lei natural o suficiente para que a distribuição de riqueza possa ser modelada usando as mesmas equações que governam a distribuição de moléculas de gás em um vácuo. É uma observação fundamentalmente profunda sobre a maneira como o mundo se organiza. Isso é problemático porque, se os recursos se acumularem injustamente nas mãos de uma pequena minoria de pessoas e houver um elemento que se assemelha a uma lei natural nisso, isso deve ser tratado do ponto de vista social, porque se a desigualdade se tornar muito extrema, o sistema como um todo se desestabilizará. Portanto, é possível ter uma discussão inteligente sobre como mitigar os efeitos da transferência da produção criativa para as mãos de um pequeno número de pessoas. No entanto, tendo dito isso, a outra razão pela qual Marx estava errado, e há várias razões, é que, embora os produtos criativos acabem nas mãos de um pequeno número de pessoas, não são as mesmas pessoas consistentemente ao longo do tempo. É a mesma proporção de pessoas, e isso não é a mesma coisa. Imagine que a água está indo pelo ralo. Você diz: bem, olhe a espiral. É permanente. Bem, a espiral é permanente, mas as moléculas de água não são. Elas estão se movendo através dela. É a mesma coisa, de certa forma, com a distribuição de Pareto. Há 1%, e sempre há 1%, mas não são as mesmas pessoas. A estabilidade disso varia de cultura para cultura, mas há muito movimento no 1% superior. Uma quantidade tremenda de movimento.
Uma das razões para esse movimento é que as coisas ficam grandes, e depois ficam muito grandes, e depois desmoronam. Portanto, em 2008, quando os políticos disseram muito grande para falir, eles entenderam algo realmente de forma errada, pelo que posso ver. A declaração foi invertida. Deveria ter sido tão grande que tinha que falhar. É nisso que eu acredito que a história da Torre de Babel trata. É um aviso contra a expansão de um sistema até que ele englobe tudo. É um aviso contra pressuposições totalitárias. Por exemplo, quando as pessoas se propõem a construir a Torre de Babel, elas querem construir uma estrutura que alcance o céu. A ideia é que ela possa substituir o papel de Deus. Ela pode apagar a distinção entre a terra e o céu. Há uma visão utópica ali também. Podemos construir uma estrutura tão grande e abrangente que possa substituir o próprio céu. O fato de que isso não funciona e que Deus se opõe a isso também é extraordinariamente interessante. Isso é uma indicação, para mim, da incrível profundidade dessas histórias. Acho que uma coisa que deveríamos ter aprendido no século XX, mas é claro, não aprendemos, é que há algo extraordinariamente perigoso nas visões utópicas totalitárias. Isso é algo sobre o qual Dostoiévski escreveu em seu grande livro Memórias do Subsolo. Dostoiévski percebeu no início do século XX que havia algo muito, muito patológico em uma visão utópica de perfeição, que era profundamente anti-humana. Em Memórias do Subsolo, ele destrói a noção de utopia. Dostoiévski diz que, se você trouxesse a utopia socialista à existência e os seres humanos não tivessem nada a fazer além de comer, beber e se ocupar com a continuação da espécie, a primeira coisa que aconteceria em tais circunstâncias seria que os seres humanos enlouqueceriam e destruiriam o sistema, o despedaçariam, apenas para que algo inesperado e louco pudesse acontecer. Os seres humanos não querem conforto utópico e certeza. Os seres humanos querem aventura, caos e incerteza. E assim, a própria noção de uma utopia é anti-humana, porque não fomos feitos para uma utopia estática. Fomos feitos para uma situação dinâmica, onde são feitas demandas sobre nós e onde há a quantidade ideal de incerteza. Sabemos o que aconteceu no século XX como consequência da ampla divulgação de esquemas utópicos. O que aconteceu foi o caos em uma escala que nunca tinha sido igualada em toda a história da humanidade. Isso realmente diz algo, porque houve muito caos antes do século XX. Acho que não havia tanto poder industrial por trás disso. E assim, no início da narrativa bíblica, há um aviso contra a arrogância e uma indicação de que sistemas que funcionam adequadamente têm uma escala apropriada. Li um artigo na revista The Economist esta semana sobre o surgimento de movimentos nacionalistas em todo o mundo, como um contrapeso à globalização, talvez seja mais evidente na União Europeia. Os escritores da The Economist estavam curiosos sobre por que esse movimento contrário estava se desenvolvendo. Mas parece para mim que também é um fenômeno da Torre de Babel. Reunir toda essa multiplicidade sob o guarda-chuva de uma única unidade é, ao mesmo tempo, erigir um sistema onde o topo está tão distante da base que a base não tem conexão com o topo. Seus sistemas sociais precisam ser grandes o suficiente para protegê-lo, mas pequenos o suficiente para que você tenha um lugar neles. Parece para mim que o que aconteceu em lugares como a União Europeia é que a distância entre o cidadão típico e a burocracia que administra toda a estrutura ficou tão grande que se tornou um elemento de desestabilização por si só. E as pessoas retornam a identidades nacionalistas. É algo com que elas podem se relacionar. Há uma história e uma identidade compartilhada genuína, uma identidade de língua e tradição que não é uma imposição artificial e abstrata de cima. Na mitologia mesopotâmica, o principal elemento ameaçador para a humanidade é Tiamat, a serpente do caos, que representa a natureza selvagem e imprevisível. No entanto, quando chegamos à mitologia egípcia, a ameaça à humanidade não é apenas a natureza, mas também a própria estrutura social. Os egípcios tinham duas divindades que simbolizavam a estrutura social. Osíris, que era como o espírito do pai, um grande herói que fundou o Egito, mas que envelheceu, tornou-se cego intencionalmente e senil,
e tinha um irmão malévolo chamado Sete. Sete estava constantemente conspirando para derrubar Osíris, e como Osíris o ignorou por tempo suficiente, Sete o derrubou, desmembrou seu corpo e espalhou os pedaços por todo o reino. O filho de Osíris, Horus, teve que retornar e derrotar Sete para retomar o reino. Essa é a conclusão da história. Os egípcios parecem ter percebido que, devido à sua considerável burocratização, não apenas a natureza ameaçava a humanidade, mas também a propensão das organizações humanas a se tornarem muito grandes, desajeitadas, enganosas e intencionalmente cegas, tornando-se assim suscetíveis a colapsos. Isso também se reflete na história da Torre de Babel, que pede uma certa humildade na engenharia social. Como cientista social, uma lição que aprendi e que também foi alertada por outros grandes cientistas sociais é a necessidade de ter muito cuidado ao realizar experimentos em larga escala com sistemas sociais complexos. A probabilidade de que, ao implementar um plano em um sistema social em grande escala, o resultado seja o pretendido é praticamente nula. O que geralmente ocorre são efeitos não intencionais, e ainda pior, efeitos que vão contra o propósito original. Isso ocorre porque sistemas complexos são altamente imprevisíveis. Quando um sistema funciona, tendemos a pensar que o entendemos, o que nos leva a simplificá-lo e acreditar que nosso modelo é correto. No entanto, manipular o sistema com base nesse modelo raramente produz os resultados desejados. Diante disso, a estratégia apropriada para promover mudanças sociais é permanecer dentro da sua área de competência. Isso requer humildade, uma virtude muitas vezes negligenciada na cultura moderna. A humildade implica reconhecer que você provavelmente não é tão inteligente quanto pensa e, portanto, deve ser cuidadoso. Em vez de tentar mudar o mundo em larga escala, concentre-se em questões que estão ao seu alcance. Comece pequeno, ajustando coisas que você realmente entende e pode consertar. Como mencionei antes, Carl Jung disse que os homens modernos não veem Deus porque não olham o suficiente para baixo. Isso significa que você deve concentrar seus esforços de melhoria no que está ao seu alcance. Talvez haja coisas em você que você pode consertar de acordo com a sua própria avaliação, não a opinião de outras pessoas. Talvez haja coisas que você pode ajustar em sua família, embora isso seja desafiador. A família requer que você tenha sua vida bastante organizada antes de tentar fazer mudanças, porque as consequências podem ser difíceis de lidar. Se você acha que é difícil ajustar a si mesmo, sua família e seu ambiente imediato, é importante reconhecer que o mundo é muito mais complexo do que isso. Portanto, antes de anunciar planos de revolução social em larga escala, é crucial ser cauteloso e considerar a escala de sua competência e capacidade de compreensão. Isso é uma coisa peculiar, porque não é assim que funciona. As pessoas são muito mais propensas a anunciar seus planos de revolução social em larga escala do que a tentar se endireitar ou endireitar suas famílias. Acredito que a razão para isso é que, assim que tentam se endireitar ou endireitar suas famílias, o sistema imediatamente revida, instantaneamente. Enquanto se anunciam seus planos de revolução social em larga escala, a diferença entre o anúncio e o contra-ataque é tão longa que eles não reconhecem que há algum erro. Você pode se safar de estar errado, se nada cair sobre você por um tempo. Também é um incentivo à arrogância, porque você anuncia seus planos de revolução social em larga escala, dá um passo para trás, e não é atingido por um raio, e você pensa, bem, eu posso estar certo, mesmo que você não esteja realmente certo. E então você pensa, como isso é maravilhoso! Especialmente se você puder fazer isso sem nenhum esforço real. Fundamentalmente, acredito que é isso que as universidades ensinam para os estudantes hoje. Eu realmente acredito nisso. Acho absolutamente chocante e terrivelmente perigoso, porque não é tão fácil consertar as coisas, especialmente se você não está comprometido. Acredito que você sabe se está comprometido, porque o que você tenta fazer é endireitar sua própria vida primeiro, e isso é o suficiente. Acredito que o Novo Testamento afirma que é mais difícil governar a si mesmo do que governar a cidade. Isso não é uma metáfora.
Todos vocês fazem anúncios a si mesmos todo mês de janeiro sobre mudar sua dieta e frequentar a academia, sabem perfeitamente o quão difícil é regular seus próprios impulsos e se submeter ao controle de alguma estrutura ética e atenta de valores. É extraordinariamente difícil. As pessoas não fazem isso. Em vez disso, elas se desviam e acho que criam torres de Babel. A história indica que essas coisas desabam sob seu próprio peso e todos seguem seu próprio caminho. Acho que vejo isso acontecendo com a comunidade LGBT. O que se percebe ao longo das décadas é que a lista de acrônimos continua crescendo. Acredito que isso ocorre porque há um número infinito de maneiras de ser uma pessoa. Uma vez que se abre a porta para a construção de um grupo caracterizado por não se encaixar em um grupo, imediatamente se cria uma categoria que é infinitamente expansível. Não sei quantos acrônimos existem agora, depende de qual lista de acrônimos você consulta, mas já vi listas com 10 ou mais acrônimos. Uma das coisas que está acontecendo é que a comunidade está começando a se fragmentar em seu interior, porque não há unidade. Uma vez que se coloca uma pluralidade suficiente sob a estrutura protetora de um único guarda-chuva, a desunião começa a aparecer internamente. Acredito que isso também é uma manifestação do mesmo problema com o qual essa história específica está lidando. Isso encerra, eu diria, as histórias mais arcaicas da Bíblia. Acredito que a história do dilúvio e a história da Torre de Babel delineiam os dois perigos fundamentais que ameaçam a humanidade. Um deles é a probabilidade de que a cegueira e o pecado produzam uma catástrofe natural ou a atraiam. Isso é algo com o qual as pessoas modernas estão muito cientes, em princípio. Todos nós estamos hiperpreocupados com a catástrofe da degradação ambiental. Isso é a reativação contínua de uma ideia arquetípica em nossas mentes inconscientes, que há algo na forma como estamos vivendo que é insustentável e causará uma catástrofe. É tão interessante porque as pessoas acreditam firmemente nisso, mas não veem a relação entre isso e as histórias arquetípicas. É a mesma história. Consumo excessivo, ganância, tudo isso está produzindo um estado instável e a natureza se rebelará e nos derrubará. Você ouve isso todos os dias, em todos os jornais, em todas as estações de televisão. Isso é constantemente transmitido a você. Essa ideia é apresentada no Gênesis, na história de Noé. Portanto, um aviso que existe nas histórias é que devemos nos precaver contra catástrofes naturais que são produzidas como consequência da cegueira e ganância. O outro aviso é que devemos ter cuidado com estruturas sociais que ultrapassam os limites, porque também podem levar à fragmentação e desintegração. É bastante notável, eu acho, que no final da história da Torre de Babel, já temos identificadas as duas ameaças existenciais permanentes que se apresentam à humanidade. No final da história de Adão e Eva, há uma queda na história. De certa forma, a história começa com a queda. Mas há uma segunda queda, eu acredito, com o dilúvio e a Torre de Babel. A história, de uma maneira ainda mais real, começa com a história de Abraão. Não estamos mais precisamente no domínio do puramente mítico. Essa seria outra maneira de pensar. Temos uma pessoa identificável, que faz parte de uma tribo identificável, que está realizando ações identificáveis. Estamos no domínio da história. Portanto, a história começa duas vezes no Antigo Testamento. Suponho que ela comece novamente, após Moisés também. Mas saímos do domínio do puramente mítico e entramos no campo da história com o surgimento das histórias sobre Abraão. A primeira coisa que quero falar em relação às histórias abraâmicas é essa ideia da experiência de Deus. Abraão, embora seja identificável como um indivíduo real, é também caracterizado por essa peculiaridade. A peculiaridade é que Deus se manifesta a Abraão, tanto como uma voz quanto como uma presença. As histórias nunca descrevem exatamente como Deus se manifesta, exceto de vez em quando ele aparece na forma de um anjo. Isso é bastante concreto. Mas é engraçado que o autor, ou autores, das histórias abraâmicas pareça dar como certo a ideia de que Deus faria uma aparição. Acho que parte da razão pela qual lutei tanto com as histórias abraâmicas é porque é tão difícil entender o que isso poderia significar. Então, vou abordar isso de várias perspectivas
e ver se podemos chegar a alguma compreensão. A primeira coisa que vou fazer é contar uma história sobre uma neurologista feminina, cujo nome me escapa no momento. Ela escreveu um livro chamado Meu Derrame de Insight. Jill Bolte, acho que é o nome dela. Ela tinha treinamento médico de Harvard em função neuropsicológica e sabia muito sobre a especialização hemisférica. Já falamos um pouco sobre a especialização hemisférica antes. Uma das maneiras de conceituar a diferença entre os dois hemisférios é que o hemisfério esquerdo opera em território conhecido e o hemisfério direito opera em território desconhecido. Essa é uma maneira de pensar. Ou o hemisfério esquerdo opera no domínio ordenado e o hemisfério direito opera no domínio caótico. Ou o hemisfério esquerdo opera no domínio dos detalhes e o hemisfério direito opera no domínio da imagem completa. As pessoas diferem em sua fiação neurológica, então essas são generalizações. Mas tudo bem, vamos lidar com isso, por enquanto. Certamente não é uma generalização excessiva apontar que você tem, de fato, dois hemisférios e que suas estruturas são diferentes e, se as conexões entre eles forem cortadas, o que poderia acontecer, por exemplo, se você passasse por cirurgia para epilepsia intratável? Cada hemisfério seria capaz de abrigar sua própria consciência. Isso foi bem documentado por neurologistas chamados Gazzaniga e Sperry, que realizaram experimentos de cérebro dividido, deve fazer uns 30 anos agora. Agora sabemos que os hemisférios esquerdo e direito são especializados em funções diferentes. O hemisfério direito, por exemplo, parece estar mais envolvido na geração de emoções negativas. O hemisfério esquerdo parece estar mais envolvido na geração de emoções positivas e abordagem. Portanto, o hemisfério direito o impede e o hemisfério esquerdo o faz avançar. De qualquer forma, Jill Bolte, espero ter acertado o nome, teve um derrame e manteve a consciência durante o derrame. Ela o analisou enquanto acontecia. Enquanto estava acontecendo, ela foi capaz de fazer hipóteses sobre qual parte de seu cérebro estava sendo destruída. Ela tinha uma malformação congênita nos vasos sanguíneos e um aneurisma. Isso quase a matou. Mas ela disse que isso afetou seu hemisfério esquerdo. Ela afirmou ter experimentado uma sensação de unidade divina como consequência do derrame, porque a função do hemisfério esquerdo foi interrompida e destruída. Ela se tornou dominante no hemisfério direito. Sua experiência com isso foi a dissolução do ego específico na consciência absoluta. Isso é apenas um estudo de caso. Não se deve dar muita importância a estudos de caso, mas há uma quantidade avassaladora de evidências de que esses dois tipos de consciência existem, um sendo sua consciência de você como um ser localizado e especificado, e o outro sendo a capacidade de experimentar a dissolução oceânica e a sensação de que o cosmos é uno. Agora, por que temos essas capacidades para diferentes experiências conscientes é muito difícil de entender. Parte de mim pensa que temos um cérebro humano genérico, o cérebro da espécie. Aliado a isso, temos um cérebro específico e individual. Um é o hemisfério esquerdo e o outro é o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o cérebro específico e individual, e geralmente está funcionando, porque, obviamente, você precisa cuidar de si mesmo como uma entidade específica, e não como um fenômeno cósmico generalizado. É difícil cortar aipo quando você é um fenômeno cósmico generalizado. Você precisa ser mais direto. Mas não vamos nos enganar. O fato de que esses diferentes estados de consciência existem não é disputável. Eles podem ser provocados de várias maneiras. Vou ler algo que Aldous Huxley escreveu sobre isso em 1956. Isso foi depois de ele começar suas experiências com mescalina. As substâncias psicodélicas foram introduzidas na cultura ocidental nos anos 1950 de várias maneiras diferentes. O LSD foi descoberto logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi descoberto por acidente, na verdade. O homem que o descobriu, Albert Hofmann, derramou um pouco em suas mãos. É possível absorvê-lo através da pele. Ele estava pedalando para casa quando teve a primeira viagem de LSD do mundo, o que foi um choque para ele, e depois para o mundo inteiro. Huxley, que era uma grande figura literária e um verdadeiro gênio, experimentou a mescalina no final dos anos 1950.
Ele escreveu um livro chamado As Portas da Percepção, que teve um grande impacto na cultura psicodélica emergente na costa leste, em Harvard, e na costa oeste, com Ken Kesey e seus Merry Pranksters, as pessoas que popularizaram o LSD. Tudo isso está documentado no livro The Electric Kool-Aid Acid Test, que eu recomendo muito. Na costa leste, foi Timothy Leary. Huxley teve uma experiência de mescalina que o transportou para uma consciência alternativa. Ele disse que, durante sua experiência com mescalina, o mundo inteiro brilhava de dentro para fora, como se houvesse uma luz interior paradisíaca, e que tudo era profundamente significativo, simbolicamente sugestivo, avassalador, belo e atemporal. Ele teve uma experiência de eternidade divina. Suponho que essa seja a maneira mais direta de dizer isso. E sabemos perfeitamente bem que as drogas psicodélicas interagem com o neurotransmissor cerebral chamado serotonina, que é um neurotransmissor muito fundamental. Todas elas têm aproximadamente a mesma faixa de efeito, embora haja uma grande variedade de efeitos que existem sob esse guarda-chuva. Huxley ficou impressionado com sua experiência com mescalina. Ele realmente não sabia o que fazer com isso. Acredito que essa seja a experiência comum das pessoas que têm experiências psicodélicas excepcionalmente profundas. Vou contar a você algumas informações sobre isso em um momento. Mas ele passou bastante tempo tentando entender o que isso poderia significar do ponto de vista intelectual. Huxley tinha uma grande mente. Se alguém fosse enfrentar um problema assim, ele era um bom candidato. Ele deve ter tido um QI verbal de 180. Seus livros são incríveis. Ele tinha um incrível domínio da linguagem, complexidade de caracterização e discurso intelectual. Realmente notável. Huxley disse, após sua experiência com mescalina, algo como o seguinte. Ele falou sobre o céu e o inferno, essencialmente. Já naquele momento, era sabido que uma experiência com psicodélicos poderia transportar alguém para um domínio estático de revelação divina, mas também poderia levá-lo ao pior lugar imaginável. Huxley estava muito interessado em por que teríamos a capacidade de ter experiências assim, o que acho ser uma pergunta muito boa. É uma pergunta completamente sem resposta. Não sabemos muito sobre a consciência e sabemos ainda menos sobre os psicodélicos. Eles são um completo mistério. Eu não acho que os entendemos minimamente. Huxley fez um bom trabalho em pelo menos começar a mapear os mistérios dessa área.